Aí, agora deu certo. Grande Tudo bom? Boa professor noite. André Raposo, tudo bem? Tudo bom? Eu mandei um convite e aí tá lá para você aceitar. Talvez será que eu desenvio esse convite, mando de novo, mas que bom que deu tudo certo. Deu certinho, tá tudo certo. Olha, tem um pessoal entrando aqui agora na nossa live, eu já estava olhando aqui, tem uma galera que está bem interessada em saber um pouquinho mais sobre o que a gente vai falar. Mas eu acho que antes da gente começar a falar sobre os assuntos da pauta, eu queria que você se apresentasse aí, fala para o pessoal quem é o André Raposo. Tá certo, vamos lá. Então, boa noite a todos aqui. Para mim foi assim, uma satisfação muito grande quando o Wagner me convidou para bater esse papo aqui com vocês. Ó, o pessoal do Senac ali, Wagner entrando também. É, E para quem não me conhece, eu sou administrador, né? A minha formação base em administração. Vou começar a falar primeiro sobre a trajetória acadêmica, né? Então, sou sim. graduado em administração, fiz algumas especializações, né? Assim, a minha primeira foi em docência universitária, e aí depois eu fiz um mestrado em gestão educacional, outro, é, um mestrado em desenvolvimento regional, e atualmente eu estou no quarto ano do doutorado, né? Assim, são 4 anos, eu estou no último ano. E o interessante, Wagner, que a gente vai falar sobre a questão de carreira, é que a minha pesquisa do doutorado, eu que já trabalhei desde a educação infantil, e eu falo assim que isso foi uma coisa que teve uma contribuição muito grande para a minha vida, ter sido professor de educação infantil, porque é Aham. muito mais difícil, eu vou falar para quem está aqui na sala que de repente tem essa experiência, é muito mais difícil você preparar uma aula para educação infantil do que uma aula para pós-graduação. É muito mais difícil, entendeu? Com Mas, certeza. enfim, eu fui professor na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, graduação. Então, eu trabalhei muito essa questão de carreira de jovens, adultos. E agora, no doutorado, eu estou estudando a questão da pessoa idosa no mercado de trabalho. Então, a minha pesquisa agora é justamente sobre esse momento que eu espero que todos nós alcancemos, né? A questão Aham. da pessoa idosa. Então, a ideia agora do trabalho é pesquisar a pessoa idosa no mercado de trabalho. Então, a minha linha mesmo é essa linha de pesquisa sobre a questão de carreira. E eu entendo, né, nos meus estudos e pesquisa, que um dos elementos mais importantes para a carreira é a questão das competências. Então, em termos de graduação, é isso, né? Administrador, especialização na área de administração e educação, mestrado e estou no quarto ano do doutorado. E em termos profissionais, professor, né, universitário, e também atuo como consultor e mentor de carreira. Né? Hoje eu faço esse trabalho. O que a gente vai bater esse papo aqui é uma coisa que todos os dias eu recebo no meu celular assim, professor, dá uma olhada no meu currículo, vê o que eu preciso melhorar no meu currículo. Professor, eu vou passar por uma entrevista de emprego, o que você acha que é importante eu demonstrar na entrevista de emprego? Professor, eu estou querendo crescer dentro da empresa que eu estou, sabe? Então, eu vivo isso, Wagner, O tempo todo. diariamente. Uhum, Inclusive, o que você falou é muito interessante, porque eu estava vendo uma reportagem esses dias falando que o pessoal da melhor idade, vamos falar assim, uhum, muitos estão voltando para o mercado de trabalho, sim, muitas pessoas que já estavam até aposentadas, voltando para o mercado de trabalho, empresas requisitando esse pessoal com mais experiência, vamos falar experiência. assim, né? Aham, Nas empresas, nas grandes empresas, e é uma onda que está acontecendo, sabe? Parece que as empresas estão voltando a buscar esses profissionais que muitos deles já estavam aí com carreira consolidada, pensando em aposentadoria e estão voltando para o mercado. Interessante esse movimento, né? exatamente. Uma outra questão que é muito interessante comentar, porque a gente falava, há muito tempo a gente falava em pirâmide etária, né? Pirâmide etária, entendendo, né? Quer dizer, os mais jovens, assim, e a gente tinha, então, a população formada por pessoas idosas menor. Hoje, para Sim, você ter uma ideia sobre a importância dessa pesquisa que eu estou fazendo para o mercado de trabalho, é que a gente não fala mais em pirâmide etária, hoje a gente fala em barril etário. Então, né, aqui, ó, não é mais pirâmide, é um barril etário. interessante, né? É, É,
Porque era pirâmide, né? A Aham. população idosa era pequena, mas hoje não. Hoje a gente fala em barril etário. Porque se você pegar aqui o estado do Tocantins, que é um estado novo mesmo, você vê que aproximadamente 30% da população é formada por pessoas idosas. É um número aproximadamente, ainda vai 20 e poucos por cento. Então, e aí, gente? Quer dizer, a pessoa chegou aos 60 anos, né, Wagner? Então, Ela vai só aposentar e fica. Não, gente, se olhar uma pessoa de 60 anos hoje, ela está plena em termos de desenvolvimento, claro, né? exatamente. Eu até estava comentando essa semana, eu estava lá conversando com meus pais já estão com 76, 74, Aham. pai e mãe, e assim, quando eu era criança, eu via uma pessoa de 70 anos, era velhinho, velhinha Sim, já, sim. sabe, que não Aham. tinha, já estava no final da vida ali, e hoje a gente vê idosos com 70, 80 anos que são super ativos ainda, Sim. estão aí buscando coisas novas, né? Então a gente está envelhecendo mais tarde, quer dizer, Uhum. a gente está envelhecendo talvez com uma qualidade de vida melhor, né? Uhum. E isso faz com que a gente fique mais tempo no mercado de trabalho. Com certeza. Com certeza. E aí, a gente falando aqui, né, de gestão de carreira com foco em competência, né? Aham. Como diz, Eu vamos trabalhar. queria, eu Vamos queria começar o te trabalho de verdade, seria isso? eu queria te fazer uma pergunta Aham. para a gente começar a nivelar o assunto aqui, Sim, para a sim. gente começar para que as pessoas entendam do que a gente está falando. Eu acho que seria Uhum. legal a gente falar um pouquinho sobre o que é competência, Excelente. Excelente. né? Né, a gente vai ter aí, né, nós vamos ter várias referências de competência, né, tanto uma base muito grande, né, Perrenot e outros atores aí na educação, né, e a gente vai ter também os autores que falam de competência no contexto organizacional, mas eu gosto muito da definição de competência, que ela é, na verdade, a capacidade, né, de você mobilizar, de você articular conhecimentos, habilidades, atitudes, com foco, né, numa entrega, numa geração de resultado e com uma Aham, postura ética. Que eu gosto sempre de trazer a questão da ética para a questão da competência, né? Então, sim. uma competência, né, ela é, na verdade, ela é composta, né? Vamos falar assim primeiro, composta por conhecimento, habilidade, atitude, valores, né, e a questão da ética. E por definição mesmo, se a gente fosse pensar um conceito de competência, né? Então, essa capacidade de mobilização e articulação que a pessoa faz em torno desses elementos para fazer uma entrega. E aí, Wagner, eu gosto muito de mencionar. é, eu li uma vez, eu gostei muito disso, eu até achei muito forte a primeira vez que eu vi essa frase, que fala assim: que todo resultado que você ainda não tem, todo resultado que você ainda não alcançou, toda situação que você não está conseguindo resolver, está ligada a uma competência que você ainda não tem. Perfeito. É exatamente isso. Isso aí é uma frase clássica, né, que a gente ouve, Sim. porque muitas vezes as pessoas acham que elas não estão conseguindo alcançar o sucesso, a meta daquele objetivo que ela traçou, e aí Uhum. muitas vezes as pessoas ficam frustradas, a gente vê os alunos também, né, Uhum. falando sobre isso, e é exatamente isso, quer dizer, muitas vezes falta aquele detalhe, aquela questão relacionada à competência ali, que vai fazer com que você alcance ou não alcance determinados objetivos, Uhum. né? Está muito relacionado a entender esse processo. Eu acho que quando as pessoas começam a compreender que conhecimentos, habilidades e atitudes são totalmente interligadas, né? Não dá mais para desassociar isso. É um Uhum. conjunto de conceitos que a pessoa tem que ter para poder se transformar num profissional melhor, né? A gente fala muito Uhum. isso em sala de aula, aqui também na educação profissional, né? E eu gosto de inserir mais dois temperinhos aí nas competências, que são os valores e as emoções, né? Ah, sim. Você concorda com isso? Concordo, sim. Hoje eu falo assim que eu não faço nenhum trabalho, por exemplo, eu sempre com um empresário que me convidou para eu poder fazer um diagnóstico na empresa dele para fazer um trabalho. Ah, Já vou começar a trazer uns conceitos que nós vamos trabalhar daqui a pouco. Então, teoricamente, ele está querendo contratar o André para fazer ali na empresa dele, desenvolver um trabalho totalmente voltado à parte de hard skills, né? Ele certo. está querendo ter um trabalho totalmente a parte técnica. Mas eu sempre falo com ele que
eu não acredito no modelo de competência técnica sendo desenvolvida sem a gente pensar nas competências socioemocionais, né, nas soft skills, né? Então, assim, eu quero que desenvolver nas pessoas a capacidade de planejar, mas para que essa capacidade de planejar, que é uma competência, ela seja desenvolvida, eu acredito que é importante as pessoas também elas desenvolverem competências como resiliência, empatia, a capacidade de uma escuta ativa, entendeu? A capacidade da ressignificação, que são soft skills. Então, se eu trabalho só hard skills desassociado de soft skills, É, fica, é, né? Vamos dizer, fica uma coisa ali capenga, né? Assim, porque exato. eu cresci muito tecnicamente, mas ó, uma coisa interessante, o grupo cresceu muito tecnicamente, mas não teve um amadurecimento do grupo. Então, embora tecnicamente muito bem preparado, o grupo não tem ali emoções desenvolvidas, a gente não tem um clima É, favorável para que a técnica possa acontecer. exatamente. Sabe? Aí fica desequilibrado. Às vezes você Uhum, tem uma equipe muito eficiente, mas é uma equipe que tem problemas aí de relacionamento, não uhum, consegue dar nem receber feedback, tem toda uma questão aí dos milindres, né, sim. de egos e de tudo mais que precisam fazer parte do emocional, do controle emocional Uhum. aí de uma equipe para que ela consiga crescer junto, né, evoluir junto. Exato. Aí eu falo assim, você pensa, olha um exemplo aqui. É uma equipe que tecnicamente hoje consegue é, planejar bem, consegue alimentar os seus Power BIs e etc, etc ali, mas é uma equipe que não tem condições de lidar com frustração. Qualquer Sim, situação que frustre, o grupo parece que perde ali a energia, perde ali a garra, entendeu? Então, a gente tem que desenvolver, né, esses dois lados aí, que a gente vai falar daqui a um pouco sobre elas, né? aham, As várias tipologias de competência, vamos pensar isso. assim. Sendo que a gente percebe que nos Estados Unidos, por exemplo, que eles já têm uma cultura um pouco mais, vamos falar assim, mais trabalhada com relação à frustração que você falou, Uhum. o erro faz parte do processo. O Sim. erro faz parte do crescimento, da construção de novas ideias, de novas Uhum. propostas, né, da inovação de um modo geral. Não tem como fazer inovação sem errar. Ninguém consegue Uhum. acertar, né? Vamos dar aquele tiro certeiro, desenvolver um mega projeto para a gente ganhar muito dinheiro aqui nessa empresa. Não tem como Uhum. acertar de cara. Vai errar, vai ter. Então, essa administração é, de como as pessoas aceitam a frustração, né, o erro, a resiliência de querer Sim, continuar, sim. é um processo mesmo contínuo, né, dentro das empresas que precisam ser trabalhados, né? Aí que Uhum. entram pessoas como você que fazem isso com excelência. Obrigado. Ô, Wagner, primeira dica aqui, ó, para quem está aqui agora. Você deixa depois gravado as lives lá? Deixa, Deixa? eu vou, Ótimo. vou Então, compartilhar contigo. uma primeira dica que eu deixo para as pessoas aqui, agora já pensando na questão da carreira, né? Sim. Hoje à tarde mesmo eu respondi a um aluno meu que ele vai participar de um processo seletivo, e aí ele falou, professor, como é que eu posso, né, conduzir ali na entrevista e tudo? Aí eu pedi para ele assim, ó, me manda seu currículo, me manda o link do seu Instagram, o link do seu LinkedIn e me manda a divulgação da vaga, né? Eu olhei ali a divulgação da vaga. Só que tem um site que eu sempre indico para as pessoas, que é um site salários.com.br, no plural mesmo, salários.com.br. E lá você coloca a vaga que você quer, o que você está pleiteando, ou para aquilo que você quer se preparar, né? Aham. E lá, Wagner, o que eu acho bacana desse site é porque ele dá um descritivo de competências que essa vaga que o mercado de trabalho requer para ela. Então, eu sempre dou uma dica para as pessoas do seguinte: já que nós estamos falando aqui de gestão de carreiras com foco em competências, a primeira dica aqui seria procurar levantar, não precisa ser só nesse site, né? Mas a pessoa identificar quais competências o mercado de trabalho hoje ele tem definido para aquela vaga que eu quero. Então, por exemplo, eu quero ser, a vaga que eu estou pleiteando é para ser um representante comercial. Uhum. Quando
olho nessa vaga, quando eu entrei na divulgação de vaga, o que se pede para representante comercial? Então, pede que, de repente, eu tenho um curso na área de vendas. Meu Deus, eu não tenho curso de vendas. Então, eu vou me... Porque, assim, concorda, Wagner? Você que é da TI também, que tem todo esse avanço aí com as tecnologias. Se eu quiser, eu termino essa live aqui hoje. Se eu não tenho um curso de vendas até meia-noite, eu tenho um curso de vendas? Sim, Eu com saio daqui, eu certeza. me matriculo no curso de vendas. Pode ser um curso básico, sei Sim. lá, de 6 horas, 8 horas e tudo. Mas até amanhã, pela manhã, eu tenho um curso de vendas. Sim, Entendeu? e está Feito ali. muito acessível, está muito fácil. Muito, muito, muito. E aí tá. Então a ideia é que a pessoa possa fazer um checklist de competências daquilo que ela quer para ela. Então, por exemplo, porque aí eu passo a ter uma relação profissional com esse meu processo de gestão de carreira. Não é caminhar ao acaso e nem é caminhar, vamos dizer assim, de forma aleatória, mas é saber que, se você me perguntar, eu falo assim, ó, Wagner, nesse momento agora, na minha vida, na minha carreira, tendo em vista uma colocação que eu estou buscando para mim, eu estou estudando Corel, porque eu entendi que para o cargo que eu quero lá na frente, dominar Corel é importante, né? Dou um exemplo aqui aleatório. Só que você falou uma coisa aí, Wagner, anteriormente, que eu queria comentar sobre algo que eu vivi recentemente. Que é o seguinte, você falou assim, é importante a gente identificar as competências, avaliar Uhum. as competências, algo assim que a gente estava conversando. E eu assim, confirmo isso que você falou, e é importante, inclusive, Wagner, quando eu identifico algumas competências, eu saber se naquele momento, para o que eu quero aquela competência, se não é melhor até eu terceirizar. Vou te dar um exemplo. Eu estou Sim, buscando profissionalizar o meu trabalho nas redes sociais, sabe? Fazer umas postagens mais profissionais, um material mais robusto e tudo. Bem, para eu, André, que não sou arte finalista, para eu, André, quer dizer, eu sou professor, eu né, estudo e tudo, mas eu não sou arte finalista. Então, quer dizer, sim. é uma competência que, teoricamente, eu precisaria ter. Mas eu pegando as 24 horas do dia, né? Meu tempo agora. O tempo que eu tenho para produzir as coisas, doutorado e tudo, e eu estudar arte, eu estudar tráfego pago. Então, assim, então tem coisas que você fala assim, peraí, não, É isso é o que eu melhor faço. terceirizar. Isso é que eu faço, e tem gente com essa competência muito boa, Claro. entendeu? Então, a importância de. Ô, Hércules ali, ô, Hércules, saudade, entendeu? A importância de você pegar. Queria até que você comentasse isso, Wagner, assim, pegando esse mundo aqui, foi um Uhum, gancho, né, que veio lá na hora. Que tem uhum, competências que eu vou identificar e que eu vou perceber assim, gente, não é tarefa minha desenvolver. claro, perfeito. Porque assim, André, até eu gosto muito de falar sobre isso. Se a gente colocar na ponta do lápis, quanto que custa a minha hora de trabalho, né? Quanto que vale o meu trabalho hoje por hora? Se você colocar na ponta do lápis, você vai ver que tem determinadas coisas que compensa muito mais terceirizar mesmo, como você está falando, né? Uhum, Que nem eu estou fazendo uma transição de carreira agora, tentando entrar, estou entrando na área de palestras, me especializando mais nessa sim. área, me dedicando mais a isso. E aí eu entendi que eu precisava de uma empresa para fazer prospecção de mercado para mim. Porque o tempo que eu vou perder, não vou falar perder, é perder, porque enquanto eu estaria focado na minha missão, Uhum, estudando as coisas que realmente vão fazer crescimento profissional para mim, uhum, eu estaria dedicado a fazer uma prospecção de mercado, que eu não tenho competência para isso, eu não tenho os canais de comunicação certos, eu não tenho as pessoas certas que eu preciso para me relacionar. Então, eu acabei contratando uma empresa para fazer prospecção de mercado. uhum, E aí eu excelente. defini com essa empresa qual era o range, né? Qual é a fatia de mercado que eu quero atingir, e eles vão fazer esse trabalho para mim e já me entregar pronto, mastigado. Então, aquilo que talvez seria muito caro, talvez se torne muito mais barato do que se eu fosse tentar fazer sozinho. Então, isso que você Uhum, está falando tem todo sentido, né? Às vezes você não é da sua área, marketing digital, por que que você vai ficar talvez perdendo
tempo com isso se você tem tantas outras coisas que te agregam mais nesse momento, né? Uhum. Por Terceirizar exemplo, pode ser uma alternativa. eu faço esse trabalho com as pessoas, eu tenho até oficina, sabe, Wagner, disso. Aham, Eu faço um trabalho, por exemplo, de Instagram profissional. aham, Mas a minha competência no Instagram profissional é mais a questão da elaboração da estratégia, a construção do texto do Instagram. Hoje até eu fiz ó, pra você ver, ó, vou até contar aqui para todo mundo. Eu fiz uma postagem hoje no Instagram, porque assim, eu já tô com uma agência, né? E aham. aí eu de intrometido fui lá no meu perfil e fiz a postagem. A pessoa da agência na hora falou assim: você vai lá e vai deletar aquela postagem que você fez agora, porque ela foge do nosso padrão que nós estamos construindo. E aí eu tô construindo um padrão, você vai lá e faz uma postagem daquele jeito lá, e ela fugiu. Então assim, ela falou assim: ficou incrível a sua postagem, ficou incrível o seu texto e tudo, mas o arte finalista vai deixar nos padrões das suas cores definidas, aquela coisa toda. Então, quer dizer, eu sendo com você, eu consigo te orientar numa postagem de um outro nível, né? Uma postagem onde você faz referência de autores. Então, por exemplo, eu consigo, Wagner, fazer uma orientação que a pessoa vai postar ali no Instagram, Uhum, vai uhum. citar, por exemplo, ele quer falar sobre a influência das pessoas na vida. Então ele vai falar sobre o Jim Rohn, que fala que nós somos a soma das 5 pessoas que a gente mais convive. Então eu consigo explicar para a pessoa que, ó, então você cita Jim Rohn, coloca referência, Jim Rohn 2017. Aí lá no final você coloca uns pontilhadinhos, coloca referência daquela. É uma postagem de outro nível no Sim. Instagram, entendeu? Eu consigo fazer todo esse planejamento. Mas eu não sou a pessoa que vai pegar e vai fazer aquela arte, que vai fazer porque eu não sou arte finalista. Aham, Eu consigo fazer a estratégia de marketing, eu consigo fazer o texto, eu consigo falar da situação que a gente precisa fotografar e tudo. Mas o trabalho do arte finalista é o trabalho do arte finalista, né? Quer dizer, é. e aí, para eu ser arte finalista, é um tempo muito grande que eu vou ter que investir. Então, É o acho que papel foi dele. bacana a gente tocar nesse assunto aí. Então, É. bom, a gente falou da definição de competência, né? O conceito ali de competência, que é essa capacidade de mobilizar, de articular conhecimento, habilidades, atitudes, valores, ética, emoções que você colocou aí, né? E os É. próprios valores pessoais para fazer uma entrega de resultado. E falando da dica também ali da carreira da pessoa, né? Da pessoa que Aham. está querendo ingressar no mercado de trabalho, ela fazer esse checklist, né? E dentro Uma dos coisa. pontos que eu falei aqui que eu queria comentar, aí você vê a Ah, hora, eu queria falar sobre os tipos de competência. certo. Só que queria assim, Uhum, aproveitando que você falou aí a respeito dessa pessoa que estava buscando uma vaga no mercado de trabalho, né? uhum, E assim, muitas vezes as pessoas se frustram porque elas imaginam que vai ser uma coisa e é outra. Como você falou, eu preciso fazer um mapeamento do que a uhum, empresa quer e do que eu posso oferecer. Então, uhum, às vezes, muitas pessoas elas falam assim, alunos também, falam assim: ah, mas eu acho que eu merecia ganhar mais. Mas espera aí, quanto que você, enquanto profissional, está valendo no mercado de trabalho, sim. né? Quanta competência agregada você tem para aquela empresa entender que você precisa ganhar mais? Então, às vezes, as pessoas procuram uma vaga, mas elas não têm todas aquelas características que a empresa está buscando, e aí gera frustração. Então, esse mapeamento é extremamente importante. E aí as pessoas também, é, elas querem ser valorizadas antes de entregar. Então a gente entrega, né? É igual às vezes claro, sem citar nomes nem nada, mas uma vez achei muito engraçado, conversando com um empresário, que ele diz assim: André, primeiro nós precisamos ter resultado para que daí eu tenha condições de investir no marketing. Eu digo, meu Deus, mas peraí, eu invisto no marketing para eu ter resultado, porque assim, se eu buscar ter resultados sem que as pessoas me conheçam meu trabalho, se é um trabalho de qualidade de comunicação, Uhum, esse caminho fica muito longo, entendeu? Quer dizer, então eu não posso querer primeiro ter resultado para depois investir no marketing. O investimento em marketing faz parte do processo, né, para que a gente tenha resultados, né? claro. Então, e aí muito bem comentado, o Wagner, essa questão que você colocou aí, de que as pessoas elas muitas vezes têm uma expectativa de remuneração ali, têm uma expectativa de valorização, né, sei lá, no mercado de trabalho, e muitas vezes elas se frustram, né? Assim, você quer
Hoje a gente fala, né? Você quer um emprego ou você quer um trabalho? É. Né? Aí tem até alguns conceitos que é interessantes, né? Que hoje estão muito na moda de falar, né? Que é o conceito de trabalhabilidade, que a gente falava em empregabilidade, né? E hoje fala-se muito do conceito de trabalhabilidade. Uhum. Mas o importante é que a pessoa, primeiro, saiba, porque as pessoas às vezes se enganam achando que numa entrevista elas falam assim: não, não, o que você tiver aí, eu tô precisando tanto que você tiver aí, eu tô topando. E às vezes as pessoas se enganam achando que isso é uma coisa bacana para falar, né? Uhum. Mas isso me mostra uma pessoa que está desorientada no sentido assim, sem uma orientação, né? E aí o importante é saber assim, o que eu busco para mim? O que eu busco para minha carreira? Tá? Claro. E pode comentar, você comentar alguma coisa? Não, é porque é exatamente isso que você está falando. Às vezes as pessoas elas vão despreparadas para uma entrevista. Elas Sim. estão indo buscar uma coisa que ela nem sabe direito. Olha, eu já vi tanta coisa absurda no mercado de trabalho. Uhum. Tipo assim, pessoas que vão procurar uma vaga, ela não sabe nem direito qual é a missão que a empresa tem, ela não tem a menor noção do que a empresa faz direito. Pô, pelo menos, se você quer procurar uma vaga de trabalho, eu acho que fica a dica, né? Uhum. No mínimo, estude um pouco sobre a empresa, a cultura da empresa, entenda o que que essa empresa faz, entra no site, leia tudo que você puder a respeito dela, né? Uhum. Descubra exatamente quais são as competências que aquela empresa está procurando no Uhum. profissional, Sim. porque daí você não se frustra, você já vai sabendo exatamente o que é, Eu né? falei isso hoje, esse meu aluno que entrou em contato comigo para pedir orientação, que ele vai fazer uma entrevista essa semana, eu falei com ele hoje, isso, olha, você vai entrar no site da empresa, né? Se a empresa tem um site, vai olhar missão, visão, valores, vai olhar o histórico da empresa, vai perceber se essa empresa está em vias de lançamento de algum novo produto, se ela mudou recentemente, se ela abriu alguma filial e tudo. Na hora que você terminar isso aí, você vai procurar a empresa nas redes sociais, você vai ver se essa empresa tem LinkedIn, você vai ver se ela tem Instagram, o que ela está divulgando, o que ela está focando. Depois você vai pegar, porque toda divulgação de vaga, eles normalmente mandam um card com a vaga, né? É, Uhum, perfil da pessoa que eles procuram, né? E uma vez eu fui fazer uma entrevista e eu perguntei para a pessoa, né? O que ela acreditava que uma pessoa para ocupar aquela vaga que ele estava pleiteando precisava. E a pessoa uhum. disse que não sabia. Eu falei, gente, mas na descrição da vaga está dizendo o que a empresa Tá. espera, entendeu? É uma questão de ler a descrição da vaga. Wagner, Exato. uma coisa bem atual que eu quero trazer aqui para todo mundo estar tá nos acompanhando agora, e Ah, até quero pedir perguntar para o pessoal aí, para todo mundo estar tá nos acompanhando, para colocar aí nos comentários se conhece ou não conhece um conceito de mercado hoje, que é um conceito chamado de profissional T é de T, do T. Profissional T-shaped, entendeu? Que é um profissional que tem o formato T. Pessoal, antes de eu falar, o pessoal que está aí nos ouvindo agora, coloque aí nos comentários. Vocês conhecem esse conceito? Profissional é. T-shape, Sim, né? O pessoal que está aí sei. agora, conhece ou não conhece o conceito, gente, de profissional? E é uma coisa muito bacana que tem acontecido muito hoje no mercado, né? O que seria o profissional T-shape? É aquele profissional que ele tem profundidade numa área, mas ele Uhum, transita em outras áreas. Eu posso dar alguns exemplos que eu tenho, né? Já até ouvi alguns podcasts. Um dos diretores da Ambev é fotógrafo. Ele é diretor, entendeu? Isso é o conceito de profissional T-shape, né? O que seria isso? A pessoa, ela tem profundidade numa área, mas ela transita em outras áreas. Eu tenho uma amiga de Brasília que ela é advogada, concursada, mas ela é massoterapeuta, entendeu? Então, assim, hoje está acontecendo muito isso. Aqui em Palmas eu conheço algumas pessoas que são assim, ela tem uma profissão, mas ela transita em outras áreas. É a pessoa que é diretor de uma empresa, mas pela paixão que a pessoa tinha em fotografia, ela passou a monetizar. É a pessoa que é professora, mas ela também faz cookies para vender. é, Entendeu? Então, é isso aí. esse é um conceito muito atual, né, de É, mercado, que é esse profissional que ele tem profundidade numa área, mas transita em algumas outras áreas. e são áreas
complementares, porque de alguma maneira isso aí vai te agregar muito valor de conhecimento para sua área principal, vamos falar assim, né? Uhum. Eu posso falar por mim, porque eu sempre fui da área de tecnologia, Uhum. sou professor também, mas durante 15 anos eu fui instrutor de parapente. Olha que Então, bacana. praticante de esporte radical. Aham. E isso aí me deu muita bagagem para trabalhar na minha área, na área de inovação, né? Sim, sim. Porque são totalmente distintas. Não? A princípio você olha, não teria nada a ver uma coisa com outra, mas me Aham. agregou muito, muito mesmo, até na coragem, na capacidade de administrar medo em determinados projetos, coisa que o Voo Livre também me provocou isso, né? Saber Aham. administrar o medo. E Wagner, uma coisa que é interessante, estava pensando que agora te ouvindo e pensando, que nesse processo que a gente começou a falar, de a gente identificar as competências que a gente tem, ou as competências que a gente não tem, ou competências que eu tenho parcialmente desenvolvidas, eu preciso. E talvez ela é parcialmente desenvolvida porque ela está ligada a uma habilidade. Eu tenho algumas das habilidades que compõem aquela competência, mas eu não tenho todas. Né? Então eu tenho Sim. essa competência, vamos dizer assim, parcialmente, né? Como que é o termo mesmo? Eu desci NDC. perguntando. O T, tá? T-shape. T-shape. T e S-H-A-P-E. Profissional T-shape. E eu já vi em alguns lugares T-shaped, com D no final, sabe? Mas aí, ó, o Wagner colocou T-shape. Profissional T-shape. É alguém que tem profundidade numa área, mas transita em outras. E a gente tem muito isso hoje, né? Você imagina, Uhum. é, o profissional de educação física que também pinta e vende quadros. Olha pra você ver né? Sim, Que fala, parece nada a ver, mas às vezes tem essas complementaridades. é Eu verdade. estava falando o seguinte, que às vezes não é fácil, Wagner, vamos ver se você concorda comigo que não é fácil, porque a gente queria ter a competência. E às vezes não é fácil, nesse processo de autoavaliação, eu reconhecer que eu não tenho uma competência. E você quer Sim, ver uma coisa interessante? É muito. Às vezes é difícil para a pessoa, e é um processo que eu venho trabalhando isso muito em mim, assim. Meu Deus, eu descobri que eu tenho dificuldade em escutar as pessoas. E a escuta ativa é uma competência. A capacidade de escuta, né? Escuta ativa. sim. Para um psicólogo, escuta ativa é hard skill, né? Para um advogado, a capacidade de escuta, né? E todas as profissões, eu citei algumas aqui. E aí eu Uhum. tô falando sobre autoavaliação da competência, Wagner. É eu olhar e dizer assim, poxa, sabe, Preciso melhorar isso. preciso melhorar. É, Ou tipo assim, meu Deus, eu descobri que eu não tenho essa competência, é, né? E, Wagner, eu vou depois aqui deixar. O pessoal tem os contatos aqui, mas tem o inbox lá do Instagram também. Para quem está assistindo aqui, para os demais, vou até te mandar, Wagner, sabe? Vocês sabiam que foi lançado por um grupo de São Paulo chamado Escola do Caos uma tabela de anticompetências profissionais? Sabe? como assim? Me Eles explica lançam. melhor. É isso que eu Vou fiquei explicar. curioso agora. Quem quiser, a tabela é uma tabela periódica, como se fosse uma tabela periódica de elementos, com Sim, anticompetências profissionais, ou seja, comportamentos, posturas, atitudes que elas detonam a minha carreira. Vou dar um exemplo de um elemento que tem lá. Vitimização é uma anticompetência. sim. Entendeu? Então, o profissional, porque assim, olha do que eu estou falando aqui. Wagner, é difícil a gente muitas vezes assumir que não tem uma competência. E às vezes você vai dar um feedback para a pessoa que ela precisa melhorar aquela competência, e aí ela vai para esse lado da vitimização. Ah, só Sim. porque foi comigo que o André falou daquele jeito. Eu duvido. E É, às vezes você quer ajudar a pessoa. exatamente. E o que eu costumo falar, tem muita gente que fica achando um problema para cada solução, né? Às Eu vezes sei, eu sei. você quer ajudar a pessoa, você dá um feedback honesto, Aham. né? Porque também tem maneiras diferentes de dar feedback. Mas assim, eu acho que saber dar e saber receber um feedback honesto é uma das melhores coisas que a gente pode ter, que a gente Nossa, pode com fazer, porque certeza. isso faz a gente crescer. Uhum. E às vezes as pessoas ficam na vitimização, ficam
você dá um feedback, a pessoa já entra na queixa, na Na reclamação, né? defensiva, né? Na Daí, defensiva. a Neudeci colocou assim, daí a importância de uma comunicação assertiva. Exato, exato. Não, Verdade. claro, né? Para dar um feedback tem que ser um feedback realmente respeitoso e tudo. Claro. Mas muitas vezes, mesmo assim, a pessoa vai para defensiva, Vai. né? Mas Wagner, eu vou te mandar e quem quiser pode pedir lá que eu mando no inbox a tabela de assim. É bem engraçado que eles colocam lá, são 61 elementos, são 61 anticompetências, e aí que eles até brincam, falam assim, combine esses elementos e destrua a sua carreira, sabe? Combine aquelas competências que ele tabela lá, sabe? Bem bacana. E tem os Fiquei curioso, eu quero sim. e tem os nexialistas, né? Não sei se você conhece um Uhum. grupo também chamado de nexialistas, que eles são estudiosos de competência. Então, eles fizeram uma tabela periódica de competência e depois ela foi atualizada na pandemia. Então, ela tinha uma tabela periódica, depois virou uma colmeia de competências assim, que foi, na pandemia, foi atualizado, sabe? Uhum. Mas, Wagner, falando aqui de competência, falando de anticompetências, falando sobre o processo de avaliação de competência e os impactos disso na carreira, eu acho importante a gente comentar agora um pouquinho para todo mundo que está aqui sobre a classificação das competências, os tipos de competências, né? A Ótimo. gente tem as mais conhecidas ali, que eu começo falando de hard skills, né? Entendendo por hard skills competência técnica, Sim. né? Então, é o lado técnico da execução ali. Então, por exemplo, saber planejar, né? Para os profissionais da área do direito, por exemplo, saber redigir um contrato, saber peticionar, é a capacidade de um professor de planejar uma aula, é a capacidade de um médico de conduzir uma anamnese, né, de conduzir um exame físico. Então, são competências técnicas. E cada carreira vai ter a sua, né? Cada profissão vai ter a sua. O engenheiro é a capacidade dele de projetar, é a capacidade dele de fazer os cálculos estruturais e daí por diante, né? Hard skills. Isso aí, Wagner. E aí nós vamos para as outras, né, que estão ali do lado, que são as soft skills. E soft skills são as competências. Eu gosto muito de traduzir soft skills. Ficou mudo. Ficou mudo para você também, Wagner? Não, tô te ouvindo bem. Ah, tá. Pessoal, confirma aí, gente. Às vezes também onde a pessoa tá a rede, né, da pessoa, às vezes cai ali e fica mudo, É, né? mas Acontece é isso legal também. aí, o pessoal que está assistindo a live, escreve aqui nos comentários se você está gostando. Escreve aí, tô gostando, Isso. para a Se tá gente bom. saber. É, Ou se tá mudo também, né? Porque às vezes para eles sim, tá mudo, né? O pessoal pode ir isso. comentando aí com a gente, né? Ah, ouvido é ótimo, beleza. Então, eu gosto muito da tradução de soft skills, é, entendendo soft skills como competências socioemocionais, né? Que e aí eu falo assim, a soft skills não é só na interpessoalidade, é só na relação com o outro, né? Mas é na intrapessoalidade, na minha relação comigo mesmo também, né? Sim. Então, Divina, então, obrigada, tá gostando, né? Tô colocando ali. Beleza, então. Que bom esse feedback de vocês aí. E aí, o que eu tenho como soft skills? Resiliência, né? A capacidade de passar por situações difíceis, isso aí. Hoje fala muito em pessoas antifrágil, né? O conceito de É. antifrágil, né? De passar por essas situações e sair de lá fortalecido. Então eu tenho a empatia, a escutativa, a capacidade da dessa autorregulação, né? Da inteligência emocional. Pronto. Se tem uma soft skill que eu gosto de comentar, é a inteligência emocional. Né? Perfeito. Beleza, falamos de hard soft skills, que é bem conhecida. Aham. Só que, ó, gente, todo mundo que está ouvindo, grave que eu vou falar aqui agora. Hard e soft skills não garante para você evolução na carreira. Hard e soft skills é para se manter. Aí nós vamos para uma classificação agora, teoricamente nova de competência, já tem aí uns 2, 3 anos, mas são as chamadas Power Skills. E o que são Power Skills? São competências de progresso, né? O próprio nome Power Skills são competências desse empoderamento, né? De realmente isso, Power Skills. Força. Isso, competências que dão essa força. E normalmente elas recebem o nome de Power Skills, Wagner, porque uma Power Skills, normalmente ela é a junção de uma hard com uma soft.
entendeu? Uhum. Para eu ter uma Power Skills. Eu posso dar alguns exemplos aqui, como a questão da inteligência social. A inteligência social, ela envolve algumas hard skills para desenvolver e soft skills. Porque para eu ter a inteligência social, eu tenho que ter a capacidade de conviver, capacidade de lidar com pessoas que pensam de uma forma completamente diferente da minha. Porque a inteligência Perfeito. social não é só eu conviver com pessoas que pensam, agem e concordam comigo, né? Exato. Tem uma outra power skill que eu gosto muito de falar sobre ela, E que é aí, só deixa eu te interromper um minutinho, porque aí a gente volta lá para o início da live, quando a gente falou de pessoas de várias idades diferentes indo para o mercado de trabalho. Nós uhum, temos idosos e temos jovens que são de gerações totalmente diferentes, com conceitos de culturas diferentes e que precisam conviver no mercado de trabalho. E aí que o Power Skill faz tanto sentido, tanto porque sentido. saber conviver com os baby boomers e com a geração dos millennials não é uma coisa tão simples. Não, Precisa saber administrar bem. XYZ e vindo agora a geração alfa, né? É, E isso a gente chama, né, no doutorado, tipo de disciplinas nesse sentido, a gente chama de intergeracionalidade, né? A questão da intergeracionalidade. E Wagner, no livro Marketing 5.0, né, que é o mais atual do Philip Kotler, no livro Marketing 5.0, ele comenta uma coisa que eu acho interessantíssima, que é um desafio para a área do marketing, mas é um desafio para todos nós aqui que nós estamos falando. Você sabia, ou todo mundo que está nessa live, não sei quem sabia, que é a primeira vez na história da humanidade que 5 gerações convivem juntos no mesmo contexto histórico? É a primeira olha só que interessante. vez, é a primeira vez na vida que 5 gerações estão dividindo o mesmo espaço. Então eu tenho ali os baby bloomers, os mileniais, a geração X, Y, Z e a geração. Aí os baby bloomers saem, né? E vindo agora que não está fechado ainda, que é as crianças que estão nascendo agora, né? De algum tempo agora, a gente está no momento da constituição da chamada geração alfa, né? Veio a X, a Y, a Z, e nós estamos agora vivendo a construção da geração alfa. Isso, o livro Marketing 5.0 do Philip Kotler. Mas vamos seguir, porque ó, é 19h46. Ei, Wagner, a gente falou de uma hora, o trem voa, né? Tá E vendo aí como é rápido? eu quero falar agora de uma outra classificação de competência que recebe o nome de Meta Skills. E quando a gente fala de meta skills, são competências que também estão ligadas à questão da inteligência artificial, ao metaverso e todo esse contexto aí. E as meta skills, elas são assim, você pode ver que quanto mais a gente está avançando nas definições das competências, mais elas vão tendo, mais elas vão sendo compostas por elementos muito sutis, né? Quer Aham. dizer, hard skill tá lá bem palpável, soft, mas assim, a quando a gente fala de power, já fica mais complexa. Quando a gente fala de meta skills, ainda mais. Então, por exemplo, tem uma competência que a gente fala, né, que ela é uma meta skills, que as pessoas têm Uhum. chamado de darwinismo corporativo, que é a capacidade da empresa e do indivíduo entender os sinais que o mercado está dando, que o contexto está dando, e ele conseguir manejar a sua carreira ou o seu negócio para não ser. E darwinismo corporativo vem da teoria de Charles Darwin, né? Uhum. Da seleção natural, e que assim, a não compreensão dos movimentos que eu preciso fazer para me manter no mercado, não, os próprios movimentos do mercado, eles vão me tirando do eixo das oportunidades, da situação. Assim, a minha inadequação, a minha inadequação, ela vai automaticamente me distanciando daquilo ali. E quando eu falo de inadequação que compõe esse serviço corporativo, tem uma competência, Wagner, que você pode colocar aí, o pessoal pode pesquisar, pode entrar depois no YouTube para assistir um pouquinho mais, que é uma meta skills, que ela até não é traduzida para o português, mas a competência se chama Future, né? De Future, né? De futuro. Future Literacy, Future, Future,
né? E literacy, que é literacy, né? Literacy. Que, se eu fosse traduzir, essa competência quer dizer que é a pessoa ser letrada para o futuro, ou ter um letramento de futuro. E o que é Interessante. a future literacy? É a minha capacidade de entender o que o futuro vai me cobrar e eu passo já a criar um plano de rota, né? Eu passo a criar já uma trilha de desenvolvimento pessoal para que quando esse futuro chegar e que cada vez ele chega mais rápido, eu tenha desenvolvido essas competências, entendeu? E aí eu Uhum. fecho essa competência trazendo duas notícias. A revista Forbes, ela lançou uma matéria que diz o seguinte, que 75% das competências desenvolvidas até hoje serão irrelevantes até o final do ano que vem. Aí você fala, meu Deus do céu, mas espera aí, se eu tô... Eu falo para alunos que estão aqui na sala de aula, né? Eu terminei minha faculdade agora, eu estou terminando agora, e eu pensar que essas competências que eu venho construindo tudo, no final de 2025 elas vão ser irrelevantes, o que eu vou fazer? Né? Que É, desespero é esse tudo? Aí, por isso, a importância impressionante. dessa competência, do future É. literacy, entendeu? E então, hard, soft, power, meta skills. E quero falar de mais duas aqui. Tem várias definições, eu quero trazer mais duas aqui para essa live nossa. Que são as chamadas green skills, né? Green skills. De E as verde, green green de skills, verde. né? As green skills são todas essas competências e habilidades que eu preciso na minha profissão, entendendo que todos nós somos agentes que podemos causar um impacto maior ou menor no contexto onde nós estamos inseridos, né? Que está ligado à sustentabilidade, que está ligado à questão do ESG, né? Environment, Isso. Social, né? Das Governance, ODS. as ODS, entendeu? Então, todas as competências que vêm dessa minha capacidade de, vamos dizer assim, entender e aplicar as ODS, ESG, governança corporativa, LGPD e daí por diante, né? Lei Geral de Proteção de Dados, e aí vai. Mas está muito ligado a essa questão da consciência sustentável. Isso. Era exatamente isso que eu ia falar. As pessoas estão começando a entender que precisam desenvolver essas consciências aí de que a gente não consegue jogar nada fora. A gente não consegue Uhum, jogar lixo fora. Se sim. as pessoas acham que estão tirando o lixo de dentro da casa delas, de qualquer maneira, e colocando lá fora para o lixeiro levar, elas não estão jogando lixo fora. O lixo Uhum, continua aqui dentro, porque sim. a gente está numa bola redonda aqui que está navegando a milhões de quilômetros por hora no universo, então nós não estamos jogando nada fora. E quando as pessoas entendem isso, a consciência de que eu preciso preservar o espaço onde eu estou, seja dentro da empresa, seja em casa, essa green skills faz todo sentido também. Uhum. E a última aqui da classificação que eu quero trazer é o conceito de light skills, né? Legal. O que seria light skills? São competências ligadas ao propósito, ao seu propósito, ao propósito aquele cargo, aquela função, ela demanda. Eu quero trazer dois exemplos de light skills para todo mundo aqui entender. Vamos supor, Wagner, que eu estou aí no Senac fazendo um curso para garçom. Eu estou eu tô me profissionalizando para ser garçom. Eu entendi Certo. que o garçom ele precisa ter a questão da organização, da técnica, do manejo ali como é que fala, gente? Que Bandeja? ele carrega, da bandeja, né? Eu preciso saber ali, eu preciso saber que quando eu vou numa mesa que tem uma mulher e tem mulher e homem, eu sirvo primeiro as mulheres, então eu tenho domínio técnico da profissão de garçom. Uhum. Eu tenho life skills, eu sou gentil, eu sei, né, cumprimentar. Eu tenho, inclusive, power skill do garçom, que é a capacidade de entender que eu não posso ficar ouvindo a conversa dos outros, nem interferir e tudo, né? A condução do momento, inteligência social e tudo. Mas, Wagner, olha para você ver como é que o negócio é desafiador. Nós estamos falando do André, um estudante do curso de garçom aí do Senac, tá? Certo. Mas todas as vezes que alguém pede alguma coisa pro André,
Ô André, pega um garfo para mim. Ô André, meu garfo caiu, pega lá. Ô André, alguém me pedir para fazer alguma coisa, eu me sinto humilhado. Eu sinto que a pessoa está me rebaixando. Eu me sinto, sabe? Opa, então acendeu uma luzinha Poxa, vermelha. é a sua profissão. Então eu não tenho light skills, que é o seguinte, é a competência ligada ao propósito da profissão. Perfeito, Porque perfeito. se o garçom ele está ali para servir, quando Aham, alguém demanda algo para ele, que é para ele servir, não era para machucá-lo tanto, não era para ele claro, ficar tão assim ferido porque alguém pediu para ele pegar alguma coisa, se sentindo humilhado porque alguém pediu para ele pegar um garfo a faca. Então, Wagner, eu conheço pessoas que tinham hard skills, soft skills e tudo, mas faltou light, quer dizer, embora a pessoa tenha desenvolvido e crescido profissionalmente naquilo ali, aham, não era o propósito dela, sabe? é. Não fazia parte do propósito dela. E o E aí, propósito faz tanto sentido. Quando você entende o seu propósito, tudo sim, fica muito mais leve. Aí que entra a questão do light. tudo vai fazendo nessa conexão. E assim, o que eu acho mais interessante é dizer para as pessoas, porque às vezes as pessoas falam assim, mas às vezes alguém vai aqui nos comentários e fala assim, gente, mas como é que eu descubro o meu propósito? Como é que eu encontro o meu propósito? Aí que vem a boa notícia, Vaga. Propósito a gente constrói. Perfeito. Propósito é uma questão de clareza, propósito é É. uma questão de de percepção, de autoconceito, de autoestima e tudo. E aí eu construo meu propósito e eu passo, né? Porque eu gosto de duas palavras ligadas a propósito, que é constância e consistência, tá? Eu Perfeito. estou construindo meu propósito, então eu tenho constância naquilo que eu acredito que está ligado ao meu propósito e consistência, certo? Sabe uma coisa que eu gosto muito de falar a respeito de propósito? É porque as empresas, elas têm missão, visão e valores. Valores. Uhum, E nós, pessoa física, né? O CPF, o Wagner, o André Raposo aí, uhum, nós temos sonhos, desejos e propósitos. E aí, quando eu pergunto para as pessoas, pergunto para os meus alunos, principalmente, assim, qual que é o teu propósito, né? As pessoas uhum, entram muito no desejo e no sonho. uhum. Ela fala assim: ah, o meu propósito é comprar uma casa nova, o meu propósito é trocar de carro, o meu propósito é fazer uma viagem. E isso não é propósito. Então quer dizer que quando Propósito é muito você. mais. O seu propósito é comprar uma casa nova. Quando você comprou a casa nova, acabou o É, propósito. acabou o propósito. Então as pessoas falam. Ó a Cris lá de Gurupi, ó. Cris, Abraço, legal. Cris. Tem uma galera entrando aí o tempo todo. E aí, Tem, assim, tem. o que eu falo de propósito é muito mais profundo. Quer dizer, o que que te faz acordar na segunda-feira de manhã, às 6 horas da manhã, num dia chuvoso para ir trabalhar? O que que te faz sair da cama num dia igual a segunda-feira chuvosa? Né? Uhum. Então, isso está muito relacionado à construção desse conceito, que nem você falou, de eu entender qual é a minha missão, o que que eu estou fazendo aqui na Terra, né? Qual é Com o meu propósito. certeza, com certeza. E Wagner, e responder qual é o propósito. Tipo assim, o que faz você acordar às 6 horas da manhã não pode ser uma resposta que eu ouvi uma vez da pessoa. Que me disse, André, o que me faz acordar é porque eu vi direitinho onde eu deitava na minha cama para dormir. Aí eu bati um prego na parede ali, entendeu? E finquei todas as minhas contas. A hora que eu abro o olho, a primeira coisa que eu vejo é as contas, e ali eu pulo É, da cama. Vocês... Não, gente, não é isso também não, tá? meu propósito é pagar boleto. Não pode. Não, quer dizer, não é possível que a pessoa quer passar pela vida para pagar boleto, entendeu? Exatamente, exatamente. Então, a questão do propósito é muito você realmente entender. Assim, outra coisa, Wagner, não queira também sair da live e entender que você vai parar agora, escrever seu propósito e acordar amanhã cedo assim, porque às vezes as pessoas têm muito isso assim, eu tenho que acertar de primeira. Não é tão simples. Eu tenho que acertar de primeira meu propósito. Meu Deus, faça o propósito, revisa. Você leu alguma coisa que te deu um insight? Vai lá e ajusta, Sabe né? uma coisa que eu gosto muito de provocar nos meus alunos a respeito de propósito?
Imagina o seguinte, olha só, isso aqui é uma dica que eu acho que quem está assistindo aí não pode perder. Imagina que agora você não tem mais nenhum tipo de problema financeiro. Acabou seu problema financeiro. Está com dinheiro na Uhum. conta para fazer o que você quiser, não precisa mais se preocupar com isso. E você também não tem mais problema nenhum com o tempo. Você tem Uhum. todo o tempo disponível na sua vida para fazer o que você quiser. Então, tempo e dinheiro. Pensa agora, qual seria seu propósito se você tivesse tudo isso na mão? Sim. Porque aí vai voltar a questão do sonho, do desejo. A pessoa vai falar assim: eu vou viajar, eu vou para a praia. Cara, se eu ficar uma semana na praia, acordar todo dia, ir lá para a beira da água e ficar olhando para o mar, eu entro num tédio profundo que eu quero fugir daquele lugar. Uhum. Primeiros 2 dias, 3 dias são muito legais. Estou na praia, curtindo, Uhum. aproveitando o mar, mas depois fica chato. Não Sim. muda nada. E assim, e quando as pessoas começam a fazer essa reflexão de dizer, ó, tenho tempo e tenho dinheiro, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo peso na Terra, ou eu tenho que ter uma missão aqui, um propósito de vida, Sim, né? sim. E é essa construção que você falou, eu acho que é um exercício mesmo contínuo de ir se descobrindo e saber o que que a gente quer fazer dessa vida. Uhum. Ó, Wagner, é perfeita a sua fala, só para não deixar os nossos telespectadores aqui no vácuo, assim, Cris, muito bom também saber que você está aqui com a gente. Elisa, você que é fera também, fossem dois feras aqui, a Elisa foi minha aluna no MBA também, excelente. A Lorena, um abraço, Lorena, tá? Então, todo mundo está aqui nos ouvindo, é um bate-papo com todos, né? Assim, pode interagir também, Isso. né? Então, Wagner, e eu sempre falo assim, por exemplo, eu juro para você que o estudar, o que eu faço hoje, ser professor e tudo, é tão parte do meu propósito de vida que se eu ganhasse numa mega sena acumulada e tudo, eu não. As pessoas falam assim. Ah, André, se eu ganhasse, eu já ligaria lá na faculdade e lá no RH e falaria assim: pode dar baixa na minha carteira. Eu falei, pois eu não faria isso de jeito nenhum. Entendeu? Eu seguiria. O que que eu faria diferente? Exato. Nossa, eu ia chegar na aula, eu ia chegar, porque assim, eu estava milionário, né? Uhum. Eu ia chegar na aula com meus alunos, falar, gente, olha, daqui a pouco vai ser exibido um coffee break que eu comprei para nós, entendeu? Aqui, Muito eu ia melhorar o mais momento. leve. Eu ia É, melhorar o exato. momento, entendeu? Assim, agora, falar que eu não vou voltar lá, entendeu? Uhum. E eu entendi há alguns anos, até pela minha formação, é engraçado, né, esse processo. Porque quando eu escrevi pela primeira vez meu propósito de vida, ele era grande, ele tinha quase duas linhas, sabe? Aí Uhum. depois eu dei uma enxugada nele, enxugada nele, enxugada. E hoje, porque eu sempre dou essa dica para as pessoas, o seu propósito, ele tem que ser algo tão, ao mesmo tempo, simples, e tão assim, que a gente perguntar, e você lembre e vive, né, esse propósito, e que hoje eu falo assim, que o meu propósito, dentro, né, daquilo que eu tenho competência, o meu propósito, ele se resume única e simplesmente em catalisar resultados para pessoas e organizações. Esse é o meu Perfeito. propósito. E o que Então, é o catalisar, né? ah, O que significa o verbo catalisar, né? Catalisar é dar essa agilidade. Para eu catalisar, eu tenho que identificar os elementos que precisam ser mobilizados, articulados, para a gente chegar no resultado. Catalisar envolve clareza, catalisar envolve precisão, catalisar envolve articulação. Então, a minha uhum, missão, o empresário me contrata para fazer uma consultoria. Eu chego na empresa para fazer consultoria, então eu entrei ali para que a gente possa acelerar esse processo de resultados que nós buscamos. A pessoa me contrata para uma mentoria. Eu entrei na vida da pessoa para uma mentoria para uhum, catalisar os resultados que ela busca. Então, aí eu começou, sabe? Mas a primeira era assim, era também, só que numa frase maior, sabe, Wagner? Assim, é, contribuir para o desenvolvimento de pessoas e organizações por meio. Aí depois eu enxuguei um pouquinho mais. você Até que eu foi. falei, isso, é isso que eu falo para as pessoas. Isso aí você escreve, fala, não, É, peraí, gente. Melhora, melhora. Até que você fala assim, pronto, é é isso. isso. Cheguei Exato. nisso, entendeu? Então, dentro do que você falou, Wagner, quando eu falo em catalisar resultados, você pode pensar assim, é uma missão de vida.
aonde eu estou, com quem eu estou, É né? isso, Eu estou ali é para isso. isso. Exatamente. É aquilo que a gente estava falando, a empresa tem missão e a gente tem propósito. E a gente tem E é propósito. bem exatamente isso. E aí eu também tenho, quando eu comecei a escrever a minha missão, Uhum, eu entendi o que que eu estava fazendo aqui, que é a minha missão basicamente é usar dos meus conhecimentos de tecnologia para ajudar o máximo de pessoas possível. uhum, Essa é a minha missão, né? Esse é o uhum, meu propósito hoje. E uhum. aí, exatamente quando a gente consegue entender isso, que aí tudo fica muito mais leve, porque aí o trabalho não precisa ser o tripalho, né? O tripalho da Sim, Idade Média era quando as pessoas eram colocadas numa cruz lá, num X de madeira e eram castigadas lá. E o tripalho vem a derivação para trabalho. E as pessoas acham que trabalhar tem que ser sofrido, tem que ser sim. doído. E não é isso, né? Uhum, uhum. Você foi falando aí, eu falei, gente, pronto, a missão do Wagner é contribuir por meio da tecnologia, É isso. É né? contribuir por meio Com da tecnologia. pessoas, com organizações, mas, né, por meio da tecnologia ali, né? Perfeito, exatamente isso. Então fica o desafio para todo mundo, né, que está nos acompanhando, que acompanhou aqui, a pensar qual é o seu propósito. Porque Escreva, exercite isso. escreva, né? Porque, Wagner, o bacana que você falou aí também do propósito é o seguinte: quantas e quantas vezes eu já fui para Araguaína, Gurupi, fazer curso, fazer palestra, e às vezes eu estava num domingo à noite, voltando de Araguaína de ônibus para trabalhar na segunda-feira, né? Eu, pela minha dificuldade de visão, eu prefiro, ao invés de dirigir, né, de pegar dirigir pela minha dificuldade de visão, prefiro entrar num leito e voltar. E aí, às vezes, eu ficava pensando, meu Deus do céu, um domingo à noite, as pessoas normais estão em casa, dormindo, descansando o dia inteiro, e eu tô aqui num ônibus voltando para, né, para trabalhar a semana inteira. E aí, naquele momento, eu lembrava da minha missão, do meu propósito de vida. Eu falei, André, Sim, mas tá tudo certo. é Lembra do seu isso. propósito. Estar aqui, estar aqui neste leito, voltando para Palmas, é a materialização do seu propósito de vida. É o processo que você está vivendo. Sim. Faz parte. É o caminho. Então, quando você tem um propósito definido, as coisas, elas vão fazendo sentido. Você fala, não, gente, tá tudo certo. Eu só É, estou aqui porque eu recebi um convite, né, para estar aqui contribuindo com pessoas para os resultados da vida dela. Então, tá tudo certo. Não tem nada de errado. exato. Exatamente. E não precisa ficar se martirizando por isso. Porque quando você tem isso muito claro, é, nada mais te incomoda, vamos falar assim. A gente às vezes se incomoda porque está cansado, porque está trabalhando demais, porque às vezes você chega em casa exausto e fala, nossa, será que é isso mesmo? E começa a revisar propósito, você vai ver que é o caminho, é isso, e vamos lá, bola para frente, vida que segue. Exatamente. Exatamente. André, Gente, olha alguma só, pergunta? nós já O pessoal está aqui. estamos com 1h10 Aham, praticamente, né? aham. E o papo tá tão bom que dá vontade de ficar aqui a noite inteira. E olha só, eu não acho que não é nem um papo isso aqui é uma aula que você está dando pra gente aqui, viu, André? Oh, obrigado. É uma É, aula, já fiz muitas anotações aqui. o Wagner, que a gente que é professor, qualquer lugar, e a gente que é professor, a gente tem que cuidar disso, porque assim, você você tá comprando um picolé na rua e o picolézeiro fala assim: ah, eu não sei como é que faz isso, faz, não, peraí que eu vou te explicar. Então, aí você começa a dar uma aula, né? A É, gente que é professor, é. assim, você vai bater um papo, quando você vê, o seu papo virou uma aula, né? É, Se eu te disser que eu fiz isso semana passada com um garoto que estava vendendo brigadeiro. eu fiquei super feliz esses dias. Eu até recebi uma mensagem no meu inbox, se a pessoa estiver aqui assistindo e tudo, ou se vir depois. Eu estava um dia na Graciosa e um rapaz chegou para vender água para mim, sabe? E muito desenrolado, e o marketing dele, ele pediu para fazer uma foto minha para eu repostar e tudo, e aquela coisa. E ele falou para mim de sonhos, e onde ele queria chegar e tudo, sabe? E eu Uhum, falei, não, mas você pode ter certeza, isso já deu certo na sua vida. É uma questão, e assim, e conversei com ele tudo. E eu fiquei muito uhum. feliz que recentemente ele conseguiu
uma boa colocação no mercado. E aí, a hora que ele começou a postar pela empresa, ele pegou e mandou uma postagem dele na empresa, uniformizado, sabe? E ele pegou e falou assim: você lembra de mim? Aí eu peguei, pelo uniforme, não lembrei, ele falou assim: eu sou aquele que naquele dia na Praia da Graciosa te vendeu uma água e que você disse já deu certo, que era para eu acreditar em mim, buscar eu desenvolver minhas competências, tá, 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 tá. E olha, eu tô te Caramba, mandando essa postagem para falar assim: eu tô aqui. E você foi a pessoa que antes de eu estar aqui olhou para mim e acreditou que eu poderia estar aqui. é E aí, muito Wagner, prazeroso, né, André? nossa, e aí eu peguei e falei assim, agora você quer a próxima? Porque eu te encontrei lá na Praia da Graciosa, Uhum. falei que você ia chegar e você tá me mandando essa mensagem falando que você tá aí. Posso te falar a próxima? Ele falou, meu Deus, e tem próxima? Ele falou, falei, tem. Anota o que eu estou te falando, dá um print nessa tela que eu estou te falando. E esse cargo que você está ocupando hoje, daqui a alguns anos você vai olhar para ele, quando você tiver em postos muito maiores, em posições muito mais estratégicas, e você vai dizer o quanto foi importante este primeiro cargo. Então, faça bem feito, faça como se fosse assim É a isso. posição dos sonhos da sua vida, É, entendeu? E você vai olhar na frente, porque deixa eu te contar um segredo. Falei para assim, deixa eu te contar um segredo. Esse posto que você está vivendo hoje, ele é parte dos postos que vão ser muito mais muito maiores e mais estratégicos que você ainda vai ocupar na sua vida. Porque eu conversei com você e eu enxerguei em você uma pessoa que vai longe. Ele falou, aí ele agradeceu e tudo, sabe? Mas você vê pelas características da pessoa, pela busca, pelo anseio pelo crescimento. Porque talvez, Wagner, eu encaminhando assim para o fechamento da nossa live aqui, talvez a maior de todas as competências seria essa capacidade, essa abertura ao aprendizado, e eu traduzo a competência como o aprender a aprender, né? É sim. uma coisa antiga, né? Se a gente pensar lá É, quando a Unesco lançou esse documento, que falava daquelas quatro, né? Aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a aprender, né? é. É uma coisa que não é nova, mas ainda é muito recente, né? Eu falar do aprender a aprender, só que hoje em dia tem um nome essa competência, né? Que é lifelong learner, né? Que são os aprendizes ao longo da vida, Da cauda longa. né? É a cauda longa. Então, André, é assim, eu só queria deixar um recado aqui para o pessoal. Quem não teve a oportunidade de assistir a live toda, depois nós vamos subir ela para o YouTube. Ela vai ficar aqui no Instagram também. Quem segue o André ainda não me segue, me siga aqui, que a gente fala muito sobre tecnologia, inovação, produtividade. Quem me acompanha, acompanha meu canal, acompanha o André. Ele tem sempre muita coisa legal para apresentar lá agora, na nova rede social dele, que está toda reformulada, bonita, linda. E Obrigado, assim, obrigado. queria que você falasse assim rapidamente para a gente já ir encerrando o nosso papo. É, o que que você poderia falar para quem está procurando aí se desenvolver, assim, desenvolver suas competências, inteligência emocional? Que a gente poderia falar hoje a respeito disso para o mercado de trabalho? Uhum. Ó, então, para quem está aí, independente da fase, né, que está no mercado de trabalho, ou está procurando o primeiro emprego, ou está querendo redefinir a sua carreira, né, fazer um redesenho aí, né, de trajetória profissional mesmo, então Aham, são algumas dicas. A primeira é que eu não acredito em competência construída no vazio. E quando eu falo de competência construída no vazio, é sem uma base de fundamentação. Então, o primeiro ponto é estude, leia. Isso está tão fácil hoje, gente. Né? Você entra no YouTube, se você está corrido, coloca lá, experimenta colocar uma dessas competências que eu coloquei, vai lá no YouTube e coloca, pede para você assistir uma palestra sobre Future Literacy, entendeu? Assiste palestras TED, né? Eu tenho dificuldade de falar em público, então vai lá e entre no YouTube e fala assim, eu gostaria de fazer um curso para desenvolver a competência da oratória. E, gente, meu Deus, como isso está fácil hoje, tá? Tá ali na é. palma da mão. Nós temos um conjunto aí de plataformas para eu turbinar o meu currículo, plataformas com cursos gratuitos aí, tá? Eu teria várias para citar aqui, várias, 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 sabe, Wagner?
Mas recentemente eu fiz uma formação, até mandei uma mensagem, acho que você conhece a dona Maria José lá do CB Sescop? Conheço. Conhece ela? Uhum, Eu até mandei uma mensagem para ela, que eu conheci, já tem um tempinho que eu conheço, né, eu trabalho com o pessoal do Sescop, tem uma plataforma chamada Capacita Copy, uma plataforma chamada Capacita Copy. E essa plataforma, ela tem assim mais de 160 cursos online gratuitos. E eu vou te olha contar só. assim, para testar, e eu tô dando uma dica para quem está aqui, eu fui fazer um curso de vendas pelo WhatsApp. Eles têm lá gratuito um curso de vendas para o WhatsApp. E o curso de vendas para o WhatsApp é dado no WhatsApp para ensinar todas as funcionalidades e que eu posso desenvolver um curso para o WhatsApp. Entendeu? Interativo, sabe? Quer dizer, Adorei o curso. não, não tem desculpa, né, André? Gratuito, Não tem. online, gratuito, sabe? Fui lá, me matriculei, aprendi muita coisa, Aham, reconfigurei o WhatsApp da minha empresa, entendeu? Assim, eu estava em casa num sábado à tarde, falei, deixa eu dar uma olhada, meu Deus, deixa eu fazer esse curso. Ele é um curso, se eu não me engano, de 8 horas, sabe? E que aham. traz todas as funções de como é que você programa, como é que você configura o WhatsApp Business e tudo, como é que você insere um catálogo, como é que você faz pesquisa, como é que você pede ele para gerar relatório dos seus clientes, entendeu? Online Legal. gratuito, né? Então, a primeira dica seria o estudo, né? O estudo, essa base que nos traz segurança, nos traz condições de realmente não estar procurando uma vaga no mercado de trabalho, mas dizer para a empresa, eu quero fazer parte do quadro de colaboradores porque eu entendo que eu posso contribuir. E eu Até para posso. poder ter, até para poder ter propriedade para argumentar, né? Se você não tem um conhecimento básico daquela vaga que você está procurando, como é que você vai argumentar, como é que você vai debater a respeito disso com uma pessoa que está te avaliando lá para te contratar? E a pessoa fala assim, É básico. sim, e assim, eu posso contribuir com a empresa porque eu tenho formação nisso, eu fiz uma atualização naquilo, eu tenho experiência com aquilo, ok? Uma outra Sim. questão, Wagner, que eu falo que a pessoa fala, o mercado de trabalho está assim, eu não tenho vaga e tudo. Às vezes, eu tô assim, voltando lá no início da minha carreira, quantas vezes, Wagner, eu fiz uma palestra gratuita, Sim, eu fui, eu fui voluntário em algumas coisas, porque eu precisava da experiência, entendeu? exato. Então, uma outra dica que eu dou para as pessoas, quem está assim, procurando o primeiro emprego e tudo, é, por exemplo, o voluntariado, Perfeito. né? Que é uma coisa muito bacana. Aham. Network é muito importante, né? Quer dizer, nós dois estamos aqui por uma questão de Sim. network, né? Estamos fazendo um collab aqui, uma colaboração que a proposta é justamente beneficiar o máximo de pessoas possíveis. Não estamos ganhando nada por isso, mas isso nos propicia uma série de outros fatores que nos leva a fazer isso que a gente faz. Uma série de outros ganhos, né? Assim, Sim, e, então, assim, o estudo, a formação, essas estratégias do voluntariado, a estratégia de realmente você ampliar a sua rede de relacionamentos e tudo, a sua network. Agora, para a pessoa que já está no trabalho, é realmente demonstrar um interesse por outras coisas, aprender outras áreas, né? Demonstrar esse interesse. Mas, acima de tudo, Wagner, é abertura ao aprendizado. exato, É ser uma perfeito. pessoa curiosa, ter a É, curiosidade pelo aprendizado, né? Por buscar, essa busca aí. eu acho que a pessoa que ela se acomoda, ela vai ficar para trás no mercado de trabalho, não tem jeito, né? Porque as coisas vão evoluindo, vão se desenvolvendo, e quem pensa que vai entrar num curso técnico, num curso profissionalizante ou numa faculdade e vai parar de estudar, esquece, porque isso aí é para a vida toda. Para a vida toda. Você vai É. falando aí, agora me veio na minha cabeça assim, Vaga, que uma pessoa que ela para de se desenvolver, ou uma pessoa que ela para de fazer essa leitura do que o mercado está pedindo, né? E ela não vai se Uhum. desenvolvendo, é igual quando eu não atualizei as tomadas da minha casa e eu compro um novo aparelho, na hora de ligar, ele não entra na tomada. Porque Não dá mais encaixe. não dá mais encaixe, entendeu? Quer dizer, É. você vai falando aí, eu fui pensando nessa metáfora, entendeu? Então, assim, É. mudaram
né? Você quer ver uma coisa? Eu, Aham. eu, eu, eu recentemente troquei o celular e aí o meu microfone, a entrada dele era Lightning, que era até o iPhone 14. E aí um belo dia eu peguei aqui o celular para fazer um vídeo, né? E a hora que eu fui pegar o microfone, eu falei, Jesus amado. Do iPhone 15 Não para cabe frente, mais. do iPhone 15 agora entrada USB tipo C e agora esse microfone é Lightning. Então, usando essa metáfora, É, né? E eu percebo que eu conheço algumas pessoas que às vezes resolveram, formaram e não exerceram. Aí um tempo depois resolveu voltar para o mercado de trabalho ou recomeçar, né? sim. Eu tenho pessoas que têm a sensação que, por exemplo, André, é como se eu precisasse, parece que voltar para a faculdade de novo. Mas é isso, eu acho Porque que o que a gente está aprendendo, as pessoas que estão aprendendo alguma coisa na faculdade agora, daqui 4, 5 anos já não serve mais, já vai ter que uhum, reaprender tudo. não, Então, se você parar, se você ficar fora do mercado um ano sem estudar, com a evolução que está a tecnologia, com a evolução que as coisas estão acontecendo, na velocidade que o mundo está andando, se você ficar um ano, 2 anos parado, meu amigo, para você voltar para o mercado, vai penar, vai ter que com ralar um certeza. bocado. Com certeza. Ô, Não é Wagner, isso? foi um prazer imenso estar aqui com você. E eu vou deixar para você aqui já à vontade. Se você quiser fazer o Competências, né, Gestão de Carreira baseada em Competências, parte 2, a gente pode fazer daqui de parte 2, entendeu? Porque tem muito Uhum. assunto, Vamos né, para fazer, falar vamos nesse fazer. sentido. A Tá? gente vai combinar e vamos fazer a parte 2 dessa live, porque eu gostei demais e eu acredito que as pessoas que assistiram aqui, que participaram também, gostaram bastante pelos comentários que a gente viu aí. Muita gente entrou ao longo dessa live, né? E foi Uhum. muito prazeroso poder falar contigo. Quero te agradecer demais você ter aberto sua agenda, o seu tempo, que é tão precioso, para fazer esse trabalho comigo aqui. Muito obrigado de coração. Eu que agradeço o convite, tá? E aí até assim, gostei tanto que eu até falei, vamos fazer a parte 2, tá? Vamos fazer a parte Vamos 2. E, fazer. gente, quem quiser depois a tabela dos nexialistas ou a tabela de competência e tudo, lá no meu Instagram tem o contato, tem o inbox e tudo. Vou te mandar, tá, Wagner? Para você ver lá Manda que eu a, ta- quero. a tabela de competências, tá? Para mim foi um Show. prazer essa hora. E, para finalizar, né? Falando o que a gente falou. Por que foi um prazer? Porque cada minuto que eu passei aqui, o sentimento é que estar aqui é estar cumprindo o meu propósito de vida. E o meu também. Então tá tudo certo. Obrigado, viu? Obrigado. Um forte abraço. Abraço. Tchau. Tchau.